O Ministério Público, há muito tempo, desde 2012, ele se preocupa com a questão da transparência nos municípios. Na verdade, com os entes federados de um modo geral, certo? E desde 2015 nós tivemos um projeto que era voltado à análise da transparência desses painéis. E aí o que é que acontecia? Verificando-se que esse painel não estava de acordo com o checklist estabelecido pelo próprio Ministério Público, o promotor encaminhava a recomendação, formalizava termo de ajustamento de conduta e até mesmo ingressava com ações judiciais. O que é que aconteceu? Posteriormente, veio o painel da Tricom, a avaliação, melhor dizendo, feita pela Tricom, e acabou que nós adotamos também essa mesma avaliação. E os promotores também até hoje continuam com essa prática. Buscam informações no centro de apoio no CAUPAN sobre como está o painel, a alimentação do painel. É feito um relatório encaminhado para o promotor verifica o que foi detectado e a partir daí emite recomendações, realiza termo de ajustamento ou entra com ações civis públicas por obrigação de fazer. Mas veja, essa atuação dessa forma, ela não tem surtido o efeito esperado. Isso não tem modificado a atuação e, principalmente, não levou ao engajamento social, que é uma coisa tão importante. Então, daí que nós estamos lançando, esse ano 2026, um novo projeto, que é o Transparência em Rede, exatamente com os outros órgãos de controle, voltado a dar o que nós podemos dizer na linguagem popular, uma virada de chave, para que haja a mudança comportamental dos entes públicos em relação ao painel, o compromisso do gestor com o painel, o compromisso da administração com o portal de transparência, que efetivamente não existe até então, e também levar o engajamento social, que isso é importante, criar a curiosidade do cidadão e mostrar ao cidadão que o portal de transparência é um meio de controle social. O que é que nós verificamos hoje? Que os municípios, eles só têm preocupação com o portal como se fosse uma obrigação perante a Tricom. Então, nós temos que atender a Tricom. Então, durante 3 meses, nós fazemos aquela alimentação, 3, 4 meses, depois volta-se tudo ao normal, ou seja, não se alimenta o portal. Os portais são portais, às vezes, com labirintos, não é de fácil acesso. A linguagem não é uma linguagem que tem uma fácil comunicação. Então, tudo isso leva ao desinteresse da população. Então, o que é que esse projeto faz? Esse projeto está identificando exatamente esses gargalos existentes nesses portais, na conduta dos municípios, o que vai desde a contratação das empresas que são responsáveis no auxílio da construção desse painel, a existência de uma equipe especializada dentro do município e depois nós vamos também para essa questão do engajamento social. Tudo isso vem sendo discutido. Agora veja, nós estamos ainda fazendo reuniões iniciais, tínhamos uma ideia de como iniciar, que foi já abortada a partir da oitiva dos outros órgãos que fazem parte dessa rede, Nós estamos com a CGU, TCE, TCM. Então, a partir de todo esse contato, ao CIP nós vamos envolver. É importante também que haja o envolvimento da própria UPB, da União de Prefeitos e dos prefeitos. É necessário que os prefeitos saibam da importância de alimentação desses portais, não só da existência, porque a existência praticamente todos possuem, mas da efetiva alimentação desses portais em tempo real, certo? E das consequências que podem ocorrer no caso do não cumprimento, como, por exemplo, a questão de incidência de multa. Então, nós pretendemos também realizar premiações para aqueles municípios que nós estamos verificando melhorias nesses portais, como também sanções através de demandas judiciais para aqueles que não cumprem o seu dever de transparência. Porque, veja, a questão da alimentação do portal de transparência, levar essa informação ao público e chamar a população para que ela entenda o que está ali sendo colocado, isso é um exercício da democracia. Você não pode falar que existe democracia em um local, em um município, em um estado, em um país, que a população não sabe o que é que está sendo feito com o dinheiro público. Isso não é democracia. Não há democracia sem transparência. A real democracia perpassa pelo conhecimento da população do que é que está sendo feito, porque a partir daí ele sabe quem é realmente seu gestor e ele poderá ou não continuar votando naquela pessoa ou decidir alterar seu voto.
mas a transparência é fator fundamental. Sem transparência, não há democracia. Veja, a gente não tem hoje uma estruturação dentro dos municípios com relação ao portal pensando no cidadão. Os portais hoje não são feitos pensando no cidadão, são feitos pensando em avaliações que vêm dos órgãos de controle, certo? Então, assim, um ponto fundamental que nós verificamos é mudar essa logística do painel, dos portais, essa linguagem utilizada nos portais, isso é importante, é um ponto fundamental. Você tem uma obrigação na Lei de Acesso à Informação de você ter que ter uma autoridade que seja responsável, tem que ter um agente público responsável por esse monitoramento, alguém que seja responsável por essa alimentação desse portal. Isso não existe. Eu não posso pegar qualquer pessoa dentro da administração, colocar essa função quando a própria pessoa não sabe nem o que ela está fazendo, não sabe nem o que ela está, quais os atos que ela está inserindo no painel, então, no portal. Então, é importante que haja, primeiro de tudo, esse engajamento do município. E outra coisa que nós vamos trabalhar, que esse projeto vai trabalhar, nós vamos criar instrumentos para engajar a sociedade. Isso é um ponto importantíssimo, porque não é só a cobrança dos órgãos de controle, é necessário que haja cobrança social. Eles são os portais da transparência que o que não tem é transparência, ou seja, não tem, mesmo que tenha informações, essas informações não estão de forma transparente. Isso é bom, não é só ter a informação no portal, eu não quero chegar lá, não estou achando essa informação, não, mas se você for para aqui, por ali, tal, você acha. Isso não pode. Outra coisa também, esses portais que exigem que você faça praticamente uma avaliação, nome, CPF, vários dados para você ter acesso a um portal, informação com a informação pública. Então são alguns conceitos que têm que ser alterados. E o que nós temos hoje com relação à transparência, não só no estado da Bahia, mas em diversos estados, é uma falácia. Nós não temos transparência. O que está acontecendo em grande parte, não, obviamente, em todos, mas a gente pode dizer que em grande parte dos municípios é uma alimentação muito precária desses portais próximos às avaliações da Tricom e que, inclusive, isso não tem nem adiantado muito, porque no nosso estado, no estado da Bahia, infelizmente, as avaliações feitas pela Tricom revelam que nós temos um índice muito ruim de transparência nos portais de transparência. Agora veja, a população não cobra, porque muitas vezes a população nem sabe que isso existe, nem sabe que isso é possível e não sabe como isso é importante, porque somente quando você tem acesso a esses portais, essas informações que estão ali, é que você vai ter acesso a seus direitos, ou pelo menos a possibilidade de reivindicá-los, né? Você não pode reivindicar direitos no abstrato, como muita gente quer fazer, e o portal é uma oportunidade de que esses dados sejam alcançados pela população e com resguardo dos seus direitos. Então, é muito importante. O portal de transparência não é somente um atendimento de uma norma legal, né, sem uma finalidade específica. Não, eu acho que ela tem um fim, e o fim é exatamente o atendimento ao cidadão, garantir a transparência e garantir a democracia. Veja, recentemente nós estávamos fazendo uma reunião sobre isso e detectamos uma série de artigos que estão na lei e que simplesmente não são ignorados, entendeu? Não vêm sendo cumpridos. E o que é que acontece? Qual a importância da participação do Ministério Público? É porque mesmo o Tribunal de Contas fazendo um excelente trabalho, eles acabam não tendo algum mecanismo de sanção específica com relação a esse ponto. E nós temos essa possibilidade no Ministério Público. Daí a importância de abraçar esse projeto e também abraçar esse projeto, mas não com viés somente sancionador. Porque também ingressar com ações para sancionar aqueles que não estão atendendo, isso também não vai mudar a realidade. É um trabalho que tem que ser feito por etapas, com convencimento, né, que perpassa pelo poder público, pelos gestores, pelos servidores e pelo cidadão social. Eu acho que o que a gente tem hoje ainda no Brasil é que a população não sabe do seu poder. Talvez até por essa ausência de uma educação mais efetiva nas escolas voltadas para tal fim, a população, eu tenho convicção que ela não sabe do seu poder, né? O poder da população não é um indivíduo sozinho, mas é o conjunto. Se todos começam a pensar da mesma forma, que todos começam a agir da mesma forma e exigir, né, os mesmos direitos, eu acho que isso isso muda, né, a postura. Então, assim, eu não tenho dúvida que o ponto fundamental, que o projeto Transparência em Rede, ele só terá sucesso se nós tivermos realmente o engajamento do cidadão.
a mudança de postura, né? E isso nós estamos dispostos a trabalhar junto com os demais órgãos, CGU, Tribunais de Contas. Eu acho que certamente a Tricom, que a Tricom é uma parceira grande nisso aí, né? Muito importante falar. E futuros parceiros, que a gente acha que a própria PB pode ser um novo parceiro, a UCIB, né? No caso, e as próprias empresas, né? As próprias empresas que trabalham com a transparência, né? Porque eu acho que as empresas têm que ser estimuladas. Veja, eu acho que as empresas hoje, elas são contratadas para modular um painel, para ajudar a alimentar inicialmente, e depois o que é que acontece? Esses portais, eles ficam lá parados, e aí isso é ruim para a empresa também, porque qual é a sensação? Às vezes até do órgão de controle ou do cidadão, poxa, gastou tanto para contratar essa empresa e não mudou nada, tá lá o portal e tá tudo do mesmo jeito como era antes, sem saber o cidadão que é preciso que haja um engajamento dos servidores, haja um engajamento da administração pública, e eu sei que só as empresas com esse discurso não vai mudar o cenário. Eu acho que o cidadão passaria a conhecer seu município, porque ele efetivamente não conhece, entendeu? Muitos não conhecem. Você não conhece o que é seu município. Você não sabe quantos servidores tem, você não sabe se precisa ou não fazer concurso público, você não sabe quanto está custando aquele transporte escolar, você não sabe quem está fornecendo aquela merenda, você não sabe nada. Então você não conhece seu município, você não conhece a dinâmica, você só vê o que está por fora, mas você não sabe como se chegou àquilo. Então eu acho que o que vai mudar é que vai dar uma oportunidade do cidadão de conhecer seu município, o que significa, dizer em outras palavras, conhecer a gestão municipal, conhecer o seu gestor. Porque eu sempre costumo dizer que o município é uma abstração. O município, ele é abstrato e ele é a alma de quem governa. Então, assim, é importante, você vai conhecer o seu município, vai conhecer efetivamente quem está na gestão do seu município e você vai ter a oportunidade de mudar aquilo que estiver errado, porque você vai conhecer realmente. O que existe hoje é uma falta de conhecimento geral da população. Muitas vezes a pessoa está vendo, fez isso aqui, pô, que ótimo, está lindo, achando que está lindo, só que aquilo ali tem uma implicação muito grande para o município. Às vezes, para fazer alguma coisa que agradou a população, vamos falar de festas, né? Vamos falar de festejo, vamos fazer fez um São João fantástico, contratou as melhores atrações e tal, mas o que é que está por trás dessas contratações, né? Veja só, o que é que se deixou de proporcionar de saúde, de educação, de infraestrutura, de melhoria de sistema de transporte interno, de você poder ajudar mais a população em suas necessidades básicas. Isso aí está tudo suprido, então isso tudo pode levar a esses questionamentos. É necessário que haja a maturidade da população, né? E eu acho que a transparência, quando o cidadão conhecer realmente o que é seu município, ele fará escolhas mais assertivas, certo? Porque ele sabe que tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo e tudo tem uma consequência.